Após a escolha profissional, né? Muitas pessoas passaram por todo esse processo que eu comentei, outras não, né? Escolheram e foram para o mercado de trabalho. No dia a dia, no mercado de trabalho, a gente escuta muito as pessoas falando o quanto estão insatisfeitas, né, em suas atividades. Esse número é muito alto, nem tenho aqui para falar para vocês, mas assim, chega a quase a 50%, uma pesquisa que fizeram. Então, o que mantém elas nesse lugar, já que a insatisfação é tão alta, né? O que está envolvido aí para elas se manterem nessas atividades, né? Bom, primeira coisa que a gente pode destacar, acho que aquele conceito que eu falei lá no começo, de que profissão é para sempre, né? Que é uma escolha para o resto da vida, acho que está muito impregnada ainda na maior parte das pessoas. Então, a maior parte tem medo, dificuldade de mudança. Então, a pessoa tá insatisfeita. Sabe aquela história do sapato apertado? Que você pega e coloca o sapato que tá apertado, ele incomoda seu pé, mas meio que você se acostuma, você já sabe onde tá pegando, você põe um band-aid lá, continua andando com o sapato. Volta ele pra sapateira, esquece que ele machucava seu pé, coloca de novo e vai. Então a gente se adapta muito às situações, até mesmo às situações ruins da nossa vida, mas isso tem um lado positivo, claro, né? Porque a gente sustenta aí algumas dificuldades, a gente tem essa tolerância à frustração, mas isso num grau extremo, assim, né? A história do sapato, você vai ficar com o pé todo esfolado e vai continuar andando? Será que não é melhor dar uma parada, cuidar desse pé e voltar? Mas dá um medo, né, de parar. Se eu não conseguir retomar, né? E se não for esse o caminho? Né? A gente tem também um conceito que vem muito vinculado ao trabalho, né, da questão do sacrifício, que tem que ser difícil, tem que ter sacrifício, né, para ganhar o pão de cada dia, aquela coisa. Então as pessoas ficam muito insatisfeitas, mantêm essa insatisfação, né, mas elas não entendem que ninguém sai ganhando com isso. Nem ela, né? Porque, ok, ela tá lá, ganha o pão de cada dia, mas e aí? E a saúde? E o bem-estar dela? E o resto da vida, né? Porque a vida não é só trabalho. Tem muita coisa importante também, né? Tem a família, lazer, enfim. Tem tantas áreas da nossa vida e o trabalho é uma delas. E além disso, o que acontece? Querendo ou não, a história do sapato, voltando lá, eu já sei onde me incomoda. O medo é de ir pro novo e não saber onde é que vai apertar o sapato. Porque em algum lugar vai apertar. Em qualquer lugar. Então eu tenho medo de dar esse salto pro desconhecido. O desconhecido traz medo. O conhecido, ele vira confortável, por mais que seja ruim. Mas eu já sei. Então muita gente fica nesse eu já sei, vou ficar aqui. Nesse salto eu posso me dar mal ou vai ser pior. E aí são nesses entraves, né, que a pessoa acaba se mantendo nessas situações de insatisfação. E aí eu brinco, até que vem a vida e dá realmente um choque daqueles que ela tem que se mexer. Algumas pessoas, claro. E aí nesse recomeço é muito interessante, porque primeiro ela vai ter que juntar os caquinhos. Porque às vezes ela aguentou muito, né? Então, o que eu tava falando do processo de orientação de carreira, a gente não vai direto para a parte do planejamento. Às vezes ela vai ficar juntando os caquinhos umas 5 sessões do processo, né? O que é esse juntar os caquinhos? Tudo que não foi bom, todas as frustrações, todas as insatisfações, aquilo que ela pensou que seria diferente, que ela ia realizar e não conseguiu. É comum acontecer que, trabalhando essas insatisfações, venham outras, né, relacionadas à vida. Porque é o que eu disse, essa separação de áreas, ela é didática, né? Na nossa cabeça não é tão separado assim, né? A gente mistura mesmo questões do trabalho com o nosso relacionamento, relações com a família, enfim, amigos. E aí, às vezes, vem num pacote só. E aí você vê aquela pessoa em transição de carreira, querendo separar do marido e querendo viajar pra fora, enfim, resgatando sonhos, né? Que é mesmo um momento de transição.
É importante que a pessoa entre em contato com todas essas frustrações, mas que no momento da orientação de carreira, para que aconteça o processo de orientação de carreira, ela foque na carreira, porque senão vira uma terapia. E uma terapia também é muito válido, e às vezes essa pessoa vai buscar uma terapia por conta desse processo que ela passou. Mas é importante discriminar, já que a gente falou desse mecanismo lá no começo, né? Importante discriminar que terapia é uma coisa e orientação profissional de carreira é outra. Orientação profissional de carreira tem um início, meio e fim. E se eu deixo muito abrangente, eu não consigo chegar nesse fim. Esse fim seria o quê? Tá parecido com aquela fase que a gente falou, da fase da decisão, né? Mas claro que envolve todo um planejamento para essa decisão, né? Então é como se eu abrangesse para todas as outras frustrações, fosse virar mesmo uma terapia. E a maioria dos processos de terapia não tem esse início, meio e fim tão determinado. Claro que a gente tem algumas linhas, algumas abordagens que existe, né, essa determinação, início, meio e fim. Mas normalmente não, né? E aí é possível mesmo trabalhar todas as questões. Eu, como profissional, nunca misturo, porque senão eu não atinjo nenhuma coisa nem outra.